Você acorda de manhã, vai até a cozinha e prepara aquele copo de suco de laranja fresquinho. Parece saudável, não é mesmo? Afinal, todo mundo diz que vitamina C faz bem. Mas se você tem mais de 60 anos e toma esse suco logo ao acordar, com o estômago vazio, seu corpo pode estar pagando um preço que você nem imagina. Preste atenção no que vou explicar agora, porque isso pode estar causando aquele desconforto que você sente depois do café da manhã. Aquela queimação, aquela sensação de peso, aquele incômodo que você até já se acostumou a sentir. Muita gente acha que é normal, que faz parte do envelhecimento. Mas não é. O que acontece é o seguinte: depois dos 60 anos, seu estômago passa por mudanças naturais que a maioria das pessoas desconhece. A camada de muco que protege as paredes do seu estômago fica mais fina. É como se fosse um escudo que vai perdendo a força com o tempo. Essa camada funciona como uma barreira entre o ácido do estômago e as células delicadas que revestem seu órgão por dentro. Além disso, seu corpo produz menos bicarbonato. O bicarbonato é aquela substância que neutraliza o ácido, mantendo o equilíbrio. Quando você tem menos bicarbonato disponível, o ambiente do seu estômago fica mais ácido do que deveria. Pesquisadores da Universidade da Califórnia em Irvine descobriram que a mucosa gástrica de pessoas acima de 65 anos tem uma capacidade reduzida de se regenerar e se proteger contra agressões. Agora, imagine o seguinte: você acorda, seu estômago está vazio há horas, e você despeja ali dentro um líquido com pH entre 2 e 3. Para você ter uma ideia, isso é quase tão ácido quanto o próprio suco gástrico. O suco de laranja contém ácido cítrico em alta concentração. Quando esse ácido encontra um estômago desprotegido, com aquela camada de muco já enfraquecida, ele entra em contato direto com as células da parede estomacal. O resultado é irritação, inflamação. E se isso acontece todos os dias, de manhã em manhã, você está criando um ambiente perfeito para problemas mais sérios. Gastrite, que é a inflamação da mucosa do estômago. Refluxo gastroesofágico, quando o ácido sobe e queima o esôfago. E em casos mais graves, até úlceras podem se formar. Mas aqui está o mais interessante. Não é o suco de laranja em si que é o vilão. O problema é o momento em que você o consome. Estudos publicados no periódico Gastroenterology mostraram que a produção de ácido gástrico em pessoas acima de 65 anos cai cerca de 30%. Parece bom, não é? Menos ácido, menos problema. Mas não é bem assim. Quando você tem menos ácido gástrico, seu estômago compensa produzindo menos bicarbonato também. E o bicarbonato é justamente o que protege você. Então, mesmo com menos ácido sendo produzido naturalmente, a proteção também diminui. É como ter uma casa com paredes mais finas e menos alarmes ao mesmo tempo. Agora preste atenção nisto. Quando você toma suco de laranja em jejum, você está adicionando uma carga extra de acidez em um sistema que já está fragilizado. Pesquisas da Organização Mundial de Gastroenterologia indicam que pessoas acima de 60 anos têm risco aumentado de desenvolver doenças relacionadas ao ácido justamente por essas mudanças fisiológicas. Você pode estar pensando, mas eu sempre tomei suco de laranja e nunca tive problema. Pode ser verdade. Mas o que acontece é que essas mudanças no estômago são progressivas. Elas não aparecem de um dia para o outro. Aos 50 anos, seu estômago ainda tem boa capacidade de proteção. Aos 60, já começa a declinar. Aos 70, a situação é bem diferente. E tem mais. Se você já tem gastrite, mesmo que leve, ou se já sentiu refluxo algumas vezes, o suco de laranja em jejum pode piorar muito esses sintomas. Um estudo publicado no World Journal of Gastroenterology mostrou que sucos cítricos em jejum aumentam a exposição da mucosa gástrica ao ácido, especialmente em pessoas com histórico de problemas digestivos. Agora vou explicar o que acontece no seu corpo quando você toma esse suco logo ao acordar. Primeiro, o líquido ácido entra em contato com as paredes do estômago. As células da mucosa
que já estão com menos proteção, começam a sofrer irritação. Seu corpo tenta se defender produzindo mais muco, mas a capacidade de fazer isso está reduzida pela idade. Ao mesmo tempo, o ácido cítrico estimula a produção de mais ácido gástrico. É como jogar gasolina no fogo. Seu estômago, que já estava em um ambiente ácido, recebe um estímulo para produzir ainda mais ácido. E como não há comida sólida para absorver esse ácido, ele fica ali, em contato direto com as paredes do órgão. 15 a 30 minutos depois, você começa a sentir. Pode ser uma queimação leve. Pode ser uma sensação de peso. Algumas pessoas sentem náusea. Outras têm azia. E muita gente simplesmente ignora esses sinais, achando que é normal sentir um desconforto depois de comer ou beber alguma coisa. Mas não é normal. Seu corpo está te avisando que algo não está certo. E se você continua ignorando, dia após dia, semana após semana, a situação pode evoluir para algo mais sério. A mucosa gástrica pode desenvolver erosões, que são pequenas feridas na superfície. Com o tempo, essas erosões podem se transformar em úlceras. Agora, antes que você pense que precisa abandonar completamente o suco de laranja, deixa eu te explicar uma coisa importante. O suco de laranja tem benefícios reais para a saúde. Ele é rico em vitamina C, que fortalece seu sistema imunológico. Contém hesperidina, um flavonoide que pesquisas da Universidade de Harvard associaram à melhora da pressão arterial e da função dos vasos sanguíneos. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition mostrou que o consumo regular de suco de laranja por 8 semanas melhorou a função cognitiva em adultos acima de 67 anos. Outro estudo, este publicado no periódico Nutrients, demonstrou que os antioxidantes presentes no suco de laranja ajudam a reduzir marcadores de inflamação no corpo. Então, o problema não é o suco em si. O problema é o momento e a forma como você o consome. E aqui está a solução prática que você pode aplicar imediatamente. Nunca tome suco de laranja com o estômago completamente vazio. Sempre consuma junto com alimentos sólidos, de preferência no café da manhã, depois de já ter comido algo. Por exemplo, você pode comer uma fatia de pão integral com um pouco de queijo branco ou pasta de amendoim. Ou pode comer uma porção de aveia com frutas. O importante é ter comida sólida no estômago antes de tomar o suco. Isso cria uma barreira física que protege a mucosa gástrica do contato direto com o ácido. Os alimentos sólidos também estimulam a produção de muco de forma mais eficiente. Quando você mastiga e engole comida, seu estômago recebe sinais para se preparar para a digestão. Ele aumenta a produção de muco protetor e de bicarbonato. Então, quando o suco de laranja chega, o ambiente já está mais protegido. Outra dica importante: dilua o suco. Em vez de tomar suco puro de laranja, misture com água na proporção de 1:1. Isso reduz a concentração de ácido cítrico pela metade, tornando a bebida muito menos agressiva para o estômago. Você ainda vai obter os benefícios nutricionais, mas com muito menos risco de irritação. E tem mais uma coisa que você precisa saber. Se você já tem diagnóstico de gastrite, úlcera ou refluxo gastroesofágico, é melhor evitar sucos cítricos completamente, pelo menos até que esses problemas estejam controlados. Nesses casos, converse com seu médico sobre alternativas. Você pode obter vitamina C de outras fontes, como mamão, goiaba, morango ou até suplementos, se necessário. Agora, se você perceber que mesmo tomando o suco junto com alimentos, você ainda sente desconforto, preste atenção. Isso pode ser um sinal de que seu estômago já está com algum problema que precisa de investigação. Queimação frequente, dor na parte superior do abdômen, sensação de estômago cheio mesmo comendo pouco, náusea recorrente. Esses são sintomas que merecem atenção médica. Não ignore esses sinais. Problemas gástricos em pessoas acima de 60 anos podem evoluir de forma mais rápida e silenciosa do que em pessoas mais jovens. Um estudo publicado no periódico Gut
mostrou que idosos têm maior risco de complicações graves relacionadas a problemas gástricos, justamente porque os sintomas podem ser mais sutis e a capacidade de cicatrização está reduzida. Deixa eu te dar um exemplo prático de como você pode reorganizar seu café da manhã. Ao acordar, tome um copo de água em temperatura ambiente. Isso ajuda a hidratar e a preparar o sistema digestivo. Depois de 15 a 20 minutos, faça seu café da manhã com alimentos sólidos. Pode ser pão integral, tapioca, ovos mexidos, frutas como banana ou mamão, aveia. O que você preferir. Depois de comer, aí sim você pode tomar seu suco de laranja, de preferência diluído. Dessa forma, você aproveita todos os benefícios nutricionais sem agredir seu estômago. E se você gosta muito de suco de laranja, considere tomar apenas 3 a 4 vezes por semana, em vez de todos os dias. Isso reduz a exposição repetida ao ácido cítrico. Outra alternativa interessante é consumir a laranja inteira em vez do suco. Quando você come a fruta, as fibras ajudam a moderar a baixa absorção dos ácidos e criam uma proteção adicional no estômago. Além disso, você mastiga, o que estimula a produção de saliva. A saliva contém bicarbonato natural, que já começa a neutralizar a acidez antes mesmo de chegar ao estômago. Agora, vou te contar algo que muita gente não sabe. Existem outros alimentos e bebidas que você também deve evitar em jejum depois dos 60 anos. Café puro, sem nada no estômago, pode causar o mesmo tipo de irritação. Refrigerantes, então, nem se fala. O ácido fosfórico presente neles é ainda mais agressivo do que o ácido cítrico. Bebidas alcoólicas em jejum são extremamente prejudiciais para a mucosa gástrica em qualquer idade, mas especialmente depois dos 60. E até mesmo alguns chás, como o chá preto ou chá verde muito concentrado, podem causar desconforto se tomados com o estômago vazio porque contêm taninos que irritam a mucosa. Por outro lado, existem alimentos que são excelentes para consumir logo ao acordar. Banana, por exemplo, é suave para o estômago e ajuda a formar uma camada protetora. Aveia é outra opção maravilhosa, porque as fibras solúveis criam uma espécie de gel que reveste o estômago. Mamão contém enzimas digestivas que facilitam o trabalho do sistema digestivo. Batata doce, cozida, inhame, mandioca, esses alimentos são ricos em amido e muito gentis com o estômago. Ovos cozidos ou mexidos são fontes de proteína de fácil digestão. Iogurte natural. Se você não tem intolerância à lactose, contém probióticos que ajudam a equilibrar a flora intestinal e podem até proteger a mucosa gástrica. Agora, se você já vem sentindo desconforto há algum tempo e suspeita que pode ter desenvolvido gastrite ou outro problema, existem alguns sinais que indicam que você deve procurar um médico. Dor persistente na parte superior do abdômen, especialmente se piora depois de comer. Queimação que não melhora com antiácidos comuns. Sensação de estômago cheio logo após começar a comer. Náusea frequente, especialmente pela manhã. Perda de apetite sem motivo aparente. Perda de peso não intencional. Vômitos, principalmente se houver sangue ou material escuro parecido com borra de café. Fezes escuras ou com sangue. Qualquer um desses sintomas merece investigação médica imediata. O médico pode solicitar exames como endoscopia digestiva alta, que permite visualizar diretamente o estado da mucosa do estômago e do esôfago. Pode pedir teste para detectar a bactéria Helicobacter pylori, que é uma causa comum de gastrite e úlceras. Pode solicitar exames de sangue para verificar se há anemia, que pode indicar sangramento gástrico crônico. Com base nos resultados, o tratamento pode incluir medicamentos para reduzir a produção de ácido gástrico, como inibidores da bomba de prótons. Pode incluir antibióticos se houver infecção por Helicobacter pylori. E sempre vai incluir orientações sobre mudanças na alimentação, porque o tratamento medicamentoso sozinho não resolve se você continuar agredindo seu estômago com hábitos inadequados. Agora, além de evitar suco de laranja em jejum,
Existem outras medidas que você pode adotar para proteger seu estômago depois dos 60 anos. Coma em horários regulares, sem pular refeições. Quando você fica muitas horas sem comer, o ácido gástrico não tem nada para digerir e acaba atacando a própria mucosa do estômago. Faça refeições menores e mais frequentes, em vez de 2 ou 3 refeições grandes. Isso mantém o estômago sempre com algum conteúdo, reduzindo a agressão da acidez. Mastigue bem os alimentos. A digestão começa na boca, e quanto melhor você mastigar, menos trabalho seu estômago vai ter. Evite deitar logo após comer. Espere pelo menos 2 a 3 horas antes de se deitar, para dar tempo do estômago esvaziar parcialmente. Quando você deita com o estômago cheio, facilita o refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago. Se você tem refluxo noturno, considere elevar a cabeceira da cama em 15 a 20 centímetros. Reduza o consumo de alimentos muito gordurosos, frituras, embutidos, porque esses alimentos retardam o esvaziamento gástrico e aumentam a produção de ácido. Reduza também alimentos muito condimentados, pimenta, molhos picantes, porque irritam diretamente a mucosa. E cuidado com medicamentos que podem agredir o estômago, como anti-inflamatórios não esteroides. Se você precisa tomar esses medicamentos regularmente, converse com seu médico sobre formas de proteger seu estômago. Pode ser necessário usar um protetor gástrico junto. E sempre tome medicamentos com alimentos, nunca com o estômago vazio, a menos que haja orientação médica específica em contrário. Agora, voltando ao suco de laranja, quero reforçar que ele não precisa ser eliminado da sua vida. Os benefícios nutricionais são reais e importantes. A vitamina C é essencial para a produção de colágeno, que mantém a pele, os vasos sanguíneos e os ossos saudáveis. Ela também é um poderoso antioxidante que protege suas células contra danos. A hesperidina, aquele flavonoide que mencionei antes, tem propriedades anti-inflamatórias. Estudos mostram que ela pode ajudar a reduzir a pressão arterial em pessoas com hipertensão leve. Pode melhorar a função dos vasos sanguíneos, tornando-os mais flexíveis e saudáveis. E há evidências de que pode ajudar a reduzir o colesterol ruim. O suco de laranja também contém folato, que é importante para a produção de células sanguíneas e para a saúde do sistema nervoso. Contém potássio, que ajuda a regular a pressão arterial e a função muscular. E contém outros antioxidantes, como carotenoides, que protegem a visão e reduzem o risco de doenças crônicas. Então, a mensagem aqui não é para você ter medo do suco de laranja. A mensagem é para você consumir de forma inteligente, respeitando as mudanças que seu corpo passou depois dos 60 anos. É sobre entender que o que funcionava bem aos 30 ou 40 anos pode precisar de ajustes agora. E isso vale para muitos outros aspectos da alimentação e da saúde. Nosso corpo muda com o tempo e precisamos adaptar nossos hábitos para continuar cuidando bem dele. Não é sobre restrição, é sobre sabedoria. É sobre fazer escolhas que te permitam aproveitar os alimentos que você gosta sem causar danos. Se você tem o hábito de tomar suco de laranja em jejum há anos e nunca sentiu nada, ótimo. Mas fique atento. Se começar a sentir qualquer desconforto, você já sabe o que pode estar acontecendo e como ajustar. E se você já sente desconforto, mas não sabia a causa, agora você tem uma explicação e uma solução prática. Compartilhe essa informação com amigos e familiares que também têm mais de 60 anos. Muita gente sofre com problemas gástricos sem entender a causa, achando que é normal da idade. Mas não precisa ser assim. Com pequenos ajustes na rotina alimentar, é possível prevenir muitos desses problemas e manter o estômago saudável por muitos anos. Lembre-se, seu estômago trabalhou para você a vida inteira. Agora que você tem mais de 60 anos, ele merece um cuidado especial. Respeite os sinais que ele te dá. Ajuste seus hábitos conforme necessário. E se precisar de ajuda, procure um profissional de saúde. Problemas gástricos têm tratamento, e quanto mais cedo você cuidar, melhor. Para resumir o que conversamos aqui,
Evite tomar suco de laranja ou qualquer outro suco cítrico com o estômago vazio, especialmente depois dos 60 anos. Sempre consuma junto com alimentos sólidos. Dilua o suco para reduzir a acidez. Se já tem problemas gástricos, evite completamente até que estejam controlados. E fique atento aos sinais do seu corpo, procurando ajuda médica se os sintomas persistirem. Seu estômago é um órgão incrível, capaz de digerir os mais variados alimentos e de se regenerar constantemente. Mas ele precisa das condições adequadas para fazer isso. Dê a ele o respeito e o cuidado que merece, e ele vai continuar te servindo bem por muitos anos ainda. Te aguardo no próximo encontro. Um forte abraço e cuide-se bem.